A gente falou sobre o Memphis, né, que você acompanhou a chegada dele, você como fotógrafo, videomaker, mas também como torcedor do Corinthians. Sim, claro. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Memphis, se você acha que valeu a contratação, é um investimento Vocês que são vale. contra ou a favor? Eu sou mais Fabrício a favor... é Memphizete. Eu sou um cara que eu tô no meio termo. O Cascão, ele é contra o Memphis de qualquer jeito. Totalmente contra. Não, eu tenho Totalmente contra. Viemos no carro hoje na resenha, me fala alguma coisa que ele fez. Você, pô, te falo, assim, velho, te falo, calma. O Memphis, pra mim, Fez mudou coisas boas e coisas ruins. Mudou a realidade do Corinthians de uma maneira mental. Então, quer dizer, chega um cara lá, pica, da seleção, cara, artilheiro da seleção da Holanda, um cara internacional, realmente as coisas internas mexeram. E isso eu acho que é o grande diferencial do Memphis no Corinthians. Mas agora, analisando friamente, ele também foi responsável pelo título da Copa do Brasil, os principais jogos ali, ele foi super decisivo. Mas eu tava falando pra ele, eu falei, me elenca aí 10, 20... O Corinthians jogou com ele já tá há uns 2 anos no Corinthians, sei lá, 140 jogos. Cara, o Memphis não foi decisivo em 15. Você não consegue me falar... Ele falou no carro 10, eu falei 10, agora ele aumentou pra 15. Você não falou nem 10. Mas a gente pode chegar, mas você não falou nem 10. O que eu acho sobre o Memphis é o seguinte, que esse ano, que é o que a crítica acontece muito, ele tá de qualquer jeito em campo. Sim. E isso eu tenho dito ano de sempre. Copa, né? A gente consegue. Então tá visível que a preocupação dele é muito mais com a Copa do Mundo com a Holanda do que com o Corinthians. Vocês viram o Rodrigo agora? Machucou hoje. Sim. O Rodrigo tá fora da Copa. Tá fora da Copa. Então acho que tem uma preocupação, mas assim, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Tem que jogar pra Copa do Mundo. A crítica que eu faço ao Memphis é exatamente essa. Esse ano, ele está muito mais preocupado com a Copa do Mundo do que com outra coisa. Agora, do ano passado, tem nada pra falar do Memphis. Se ele não tivesse ganho nenhum título, aí vocês seriam completamente contra a vinda dele. Então, mas eu sim, né? Exato. Eu não consigo analisar eu também não. Nessa condicional. Eu sou desse time também. É que meu pensamento é um pouco mais amplo. Eu acho que o cara pra jogar no Corinthians, é verdade isso. O cara tem que ser 100% dedicado, velho. Assim, 100% dedicado. Eu acho que essa é a grande crítica que eu faço, que eu concordo com ele, é essa. Por exemplo, não vai jogar contra o Velo Clube em Rio Claro num domingo à noite. Mas vai de busão até Rio Claro, meu irmão. Vai ficar no banco em Rio Claro ouvindo os caras na arquibancada te xingando ou te pedindo autógrafo. Você não pode ficar sem ir pra Rio Claro. Sim. Você, não vai jogar porque tá no planejamento. Beleza, não vai jogar porque tá no planejamento. Mas você tem que ir no busão com os caras. A minha mostrar o comprometimento, né? Exemplo. O comprometimento dele é esse. Muito o comprometimento baixo. dele é baixo. Agora, efetivamente, o que ele fez... É que nem a gente começar a fazer conteúdo só de jogo grande, né? Tem muita gente que faz isso. Exatamente. Tipo, não vou gravar esse jogo, entendeu? Aí você pega, por exemplo, o que ele fez já pelo Corinthians? Pô, mas ele isso deu que eu falo. assistência pro Yuri Alberto na final do Paulistão no primeiro jogo. Pra mim, o lance mais irado de todos dele, que ele não concorda, ele pegou a chave do Itaquerão, botou no bolso, jogou lá no trilho do metrô e acabou Corinthians e Palmeiras no Paulistão porque ele subiu na bola. Sim. Quando ele sobe pra mim, o lance mais importante, emblemático do Memphis no Corinthians é quando ele sobe na bola. Inclusive, a nossa imagem que é mais usada, assim. Eu já vi um monte de gente usando a nossa imagem, né, que a gente captou em camiseta, um monte de coisa. Quando ele sobe na bola, mas ele também fez. Eles comparam muito com a embaixadinha do Edilson. Ele fez o gol contra os... Tava 1-1 Corinthians São Paulo, um jogo... Posso listar todos, mas talvez seja desnecessário. Tava 1-1 Corinthians São Paulo, eles tinham acabado de empatar, eles iam ganhar o jogo. Ele bota a bola embaixo das pernas do Sabino. É que o lance é que isso pode até ser. Ele foi decisivo, sei lá, 15 vezes em tantos jogos, mas as 15 vezes que foi muito marcante, assim, né? Contra foi o Palmeiras, gol de bicicleta no cara que foi folgado com ele antes. Gol decisivo no Atlético Paranaense, que foi a remontada do Corinthians no ano. Gol na final da Copa do Brasil. Gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Gol contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Assistência pro Yuri na final da contra o Vasco na Copa do Brasil. Acabamos de ver, desculpa, Cascão, o passe de calcanhar dele pro Yuri Alberto na Sul-Americana. Sim. Primeiro jogo contra passe de peito pro Santos. Sim. O passe de peito pro Yuri Alberto contra o Santos. E esse jogo aí, ele decidiu, porque ele deu o passe pro Yuri e depois ele deixou o Garro na cara do gol. E o Garro erra. No jogo do Racing. Por isso é campeão aí. Ele dá o passe pro Garro. Mas é que só imbecil vai falar que o cara é ruim. Ninguém tá falando isso. Mas eu entendo o lance da dedicação. Que aí nós concordamos. Eu acho que o que eu falei aqui é que eu acho que você não sentiria tanto se o Corinthians soubesse usar melhor a imagem dele pra ganhar dinheiro. Ou se pudesse usar. Por isso que eu falei dos títulos. A imagem dele? Será que pode usar? Cara, eu acho que tudo é conversado. Será que ele se coloca à disposição pra usar? Pode ser. Porque o Memphis é meio... É uma marca. É uma marca grande. E ele é dono da... Cara, ele faz o que ele quer. O que vocês acharam dos caras novos aí que estão vindo por indicação dele? Não, então, o Jesse...
O Jesse, né? Jesse Lingard. O Lingard, na verdade, assim, a gente veio falando isso aí também no carro, eu acho, de todos... Porque, assim, eu sou muito crítico, sabe, Cris? Com esses jogadores que são meio inventados. Tem uns caras que vêm meio de contrapeso, que é o caso de Igor Coronado, Héctor Hernandes, agora o Zacarias dos Trapalhões. Esses caras aí, cara, não tem histórico pra jogar no Corinthians. Cara. Sim. É diferente do Lingard, que jogou na seleção inglesa, Copa do Mundo, 200 jogos no Manchester United. É outro nível. Então eu coloco aí, são diferentes situações. São, total. Do que esses caras. Pô, o Héctor Hernandes, pelo amor de Deus, o cara era da Cultural Leonesa e veio jogar de centroavante no Corinthians. Os caras não tem nem vergonha. E o pior é que ele falou assim, que a gente, nesse papo nosso, ele falou, pô, mas é o reforço midiático. Todo mundo que joga no Corinthians vira midiático, velho. Todo mundo. Todos, cara. Todos viram midiático, eu concordo. Impressionante. Mas o Memphis, antes do Memphis vir pro Corinthians, eu não se ele tivesse com uma camiseta do posto Petrobras... Eu admito que eu não sei, eu não sabia, não conhecia muito sobre o Memphis. Eu sabia. Ninguém saberia que era o Memphis. Mas ninguém aí, sabia. Cascão, mas é porque... Ninguém. Cascão, você é tiozão, velho. Sou tiozão, mas ninguém. Tá sabe, bom, os molequinhos saberiam. Sabe, o Felipe sabia que o Memphis fez não sei o quê. Não, mas o que ele tá falando eu entendo, né? Na rua. A rua não conhecia o Memphis. Não, com certeza não. Quer saber se você pegar... As ruas conhecem ele, né? As ruas conhecem hoje por causa do Corinthians. Você faz trampo na seleção. Se você pegar a seleção brasileira hoje... e colocar a roupa dos caras os caras trabalhar no Bob's, tá ligado? Cara, ninguém vai... Os caras vão conhecer 3 ou 4, cara. Ninguém sabe quem é Joelinton. Sim. Ninguém sabe quem é o Matheus Cunha. Ninguém sabe quem são esses caras, velho. Ninguém. Só os seus amiguinhos de ESPN Brasil lá. Você falando isso, é que eu sou teu irmão. Falei né? ESPN Brasil, coisa antiga, hein? Canais ESPN. Mano, ninguém sabe. Quando você fala, a gente tá falando... Não fala isso, que você passa vergonha. Não passo vergonha, cara. Não passo vergonha. Porque a população tá envelhecida. Primeiro, a população do Brasil já é envelhecida. A molecadinha pode saber. Mas, cara, na média quando você tinha 14 anos, você sabia quem era o Tupazinho? Eu sabia. Por que, Cascão? Porque você tinha 14 anos, velho. Meu pai não sabia quem era o Tupazinho, ele tinha 55. O corintiano de 55. Pelo amor de Deus, corintiano de 55 sabia quem era o Tupanzinho. Não, o corintiano de 90, porque o corintiano é foda. Ainda. O corintiano sabe quem é todo mundo do Corinthians. Sabia que você acompanhava, sabe quem acompanha. Mas vocês acham agora, de verdade, que o Corinthians fez mais bem pro Memphis ou o Memphis pro Corinthians? Porra, não tem nem comparação. Isso é uma boa pergunta, hein? Não, pra mim, eu acho que o Memphis não era convocado pra seleção. É parecido com o Ronaldo, né? O Ronaldo tava queimado, lembra? Na mídia. Ajudou muito mais o Memphis em todos os aspectos, inclusive em grana, porque ele veio ganhando uma grana que talvez ele não ganhasse em nenhum time europeu, porque ele já não tava com essa bola toda. Não, e o status, né? Assim, estão falando dele, ele voltou pra seleção. Ele nunca foi ídolo em nenhum clube como ele é ídolo no Corinthians. É verdade. Nenhum clube e sempre saiu meio pela porta dos fundos de praticamente todos os clubes. Eu acho que ele jogou bem no Lyon. Foi isso. Foi o auge dele. O auge dele no Lyon. Talvez lá no começo da carreira dele. No Barça também um pouco. Lyon. O Barça ele foi pra substituir o Messi, foi uma vergonha. Sim. Depois no Atlético de Madrid também ele foi como grande esperança, também não vingou. E no Corinthians, o Corinthians resgatou o Memphis. O Memphis ele não era convocado para a seleção holandesa. Não, ele voltou a ser. O Ronald Koeman passou a ver os jogos do Corinthians e convocou ele, né? Sim. E a tendência é acontecer. Agora o Corinthians parece, né, que vai contratar só os gringos aí. Falaram que tem até um cara vindo hoje, né? Mas aí, a gente o Careca passou... aí, que é o que falam que pode ser o Roger Guedes, né? Sim. Porque tem aquela brincadeira. Eu acho que ele quebra o vestiário agora. Porra, eu tenho certeza. Com o Memphis, Memphis e Guedes junto vai dar merda. Você trabalhou com o Roger Guedes no Corinthians? Não, olha que bizarro. Quando eu fui mandado embora do Corinthians, um mês depois, o Corinthians tava numa draga na época, um mês depois chegou o William, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes. Falei, porra, mudaram o time inteiro em um mês. E pra você